Todas as quintas-feiras aqui na programação da Rádio Sete Colinas, aqui no DBO, você encontra a participação da doutora Alessandra Carvalho Abraão Salum, ela que é psicóloga, atua lá com a Psicociente e traz pra gente aqui, sanando sempre dúvidas dos nossos ouvintes. Nós temos hoje a participação de um jovem, 26 anos, que alegando estar com percalços no seu trabalho, muitas vezes até tendo intrigas aí com o seu chefe, muitas vezes tendo, né, o sentimento rebelde de largar tudo e sair pro mundo, segundo palavras do mesmo. E para completar, ele fala que às vezes tem tarefas que ele faz que são tarefas que deixam ele para baixo, deixa ele bem chateado porque ele não queria estar ali fazendo aquilo, mas que se vê obrigado a fazer. E acaba que isso desencadeia uma certa tristeza, consequente depressão e, por fim, claro, né, aquela ideia de querer chegar até o autoextermínio. E, lamentavelmente, é o que a gente tem notado em muitos e muitos jovens. E para isso eu tenho a participação dela, a doutora Alessandra, que já chega aqui pra gente. Seja bem-vinda, doutora. Muito bom dia. Bom dia, David. Bom dia, Juliano, e a todos os ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre depressão e os impactos que ela pode causar no nosso ambiente de trabalho. A pergunta do ouvinte aí é muito importante, até porque a gente vê que é uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que ainda tem uma vida pela frente e já está apresentando aí alguns traços que podem sugerir um quadro que precisa de uma atenção mais especializada, né? A gente lembra sempre aqui que as nossas orientações não têm critério diagnóstico, né? As nossas orientações são no sentido da psicoeducação e para trazer conhecimento para as pessoas e conscientização quanto à necessidade de buscar ajuda sempre que necessário. Então vamos lá, né? Segundo a OMS, os transtornos mentais tiveram um aumento expressivo no mundo, né, nos últimos anos. No Brasil, o INSS calcula que mais de 200 mil pessoas se afastaram nos últimos tempos por conta de transtornos mentais. E nós temos aí também estatísticas de que há um aumento de 26% nos quadros de depressão no país. Então, assim, somando todos esses números, esses dados que a gente traz, é importante levar em consideração o quanto que nós não temos dado atenção aos nossos sintomas e, ao mesmo tempo, o quanto que nós não temos trabalhado a nossa capacidade de resolução de problemas, de tolerância a situações de frustração, de descontentamento, e como que a gente pode ter habilidades positivas para conduzir com inteligência e com sabedoria as dificuldades do dia a dia. Tudo isso se agravou, né, depois da pandemia, depois do tempo de muita pressão emocional e muito isolamento que nós passamos, muitas perdas, muito sofrimento, mas já era uma situação que dava indícios, né, de que ia piorar. Havia uma previsão da OMS de que até 2030 a depressão seria o grande transtorno mental, né? O grande responsável pelos afastamentos das questões de trabalho no mundo. Então, é uma questão que não afeta só os brasileiros, mas afeta toda a população. E aí, como que a gente faz, né? O relato do nosso ouvinte fala de uma pessoa que às vezes passa uma insatisfação no trabalho, não tem uma forma mais adaptativa de lidar com isso. A primeira dica que eu daria seria tentar construir um ambiente relativamente saudável dentro da atividade laboral, ouvir e expressar as suas emoções adequadamente, trabalhar a comunicação. E aí, caso realmente veja que não há alternativas, que este trabalho não tem a ver com seu perfil, que de repente as funções ou o perfil de personalidade das pessoas que estão ali nesse local não se encaixam dentro do que você
acha saudável para você, então vamos trabalhar para encontrar outras alternativas. Esse sentimento de às vezes querer sumir, né? Ou aquelas coisas que algumas pessoas dizem assim, eu queria sair andando sem rumo, sem olhar para trás, né? Tudo isso faz parte dos sintomas realmente de um quadro ligado à depressão, mas também pode estar ligado a alguma coisa preocupante, né? Alguma coisa assim, dessa pessoa não estar vendo sentido na sua existência, de às vezes se colocar, mesmo de forma inconsciente, não conscientemente intencional, se colocar em algum tipo de risco, em alguma situação, né, que pode trazer consequências futuras e também futuros arrependimentos. É importante sempre a gente lembrar que olhar as nossas dores de frente é sempre melhor do que jogar a sujeira para baixo do tapete, fingir que está tudo bem, ou fingir que não sabe assim, que não tem nada para dizer, ou mesmo ter aquele falso conformismo com a situação, que a gente se coloca na posição de não tem esperança, não há nada que haja que se possa fazer nessa situação. É importante a gente entender que todas as situações têm algum tipo de solução. Às vezes a solução não é agradável, não é confortável, mas existe solução. Alguma coisa pode ser feita, né? E sempre que a gente não consegue enxergar sozinho a saída, antes de desistir, de querer pular fora do barco, né? Não só pular fora do trabalho, mas às vezes pular fora da vida, é importante que a gente busque aconselhamento, que a gente procure orientação com pessoas que vão poder nos ajudar. E aí eu resgato mais uma vez a figura da rede de apoio, né? Conversar com familiares, com amigos, com profissionais de saúde. Se de tudo não conseguir, existe a questão do 188, né, do CVV, quando a pessoa estiver assim num conflito interno muito grande e não estiver encontrando alternativas, busquem esses recursos, porque às vezes por conta do rebaixamento mesmo que a depressão nos traz, né, na nossa mente, da questão dela comprometer a nossa capacidade normal de raciocínio e de resolução de problemas, a nossa mente fica enganada pensando que não há saída, mas alguém que não está mergulhado naquela dor, naquela angústia, naquele desespero, pode enxergar com mais tranquilidade uma solução e propor alternativas viáveis, né? Alternativas possíveis para resolver essa questão. Hoje nós temos encontrado um grande número de pessoas, como o nosso ouvinte, que relata essa desesperança, né? E a gente precisa voltar a acreditar na vida, acreditar nas possibilidades, reconhecer que haverá uma solução para as nossas questões e entender que dentro de nós existe sim uma força e uma capacidade para solucionar os impasses diante dos quais a gente se encontra em alguns momentos. Às vezes a gente não vai dar conta de dar todos os passos sozinho, às vezes nós vamos precisar de apoio, de ajuda, de suporte. Pode acontecer, e isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, né? É sinal de força a gente reconhecer os limites e saber reconhecer que precisa de suporte, que precisa de um empurrãozinho, de uma mão amiga, de algum conselho, né? E é importante a gente reconhecer que isso não faz de ninguém uma pessoa pior. É muito pior quando a gente não considera o sentimento de todas as pessoas que estão envolvidas ao nosso redor e acaba tentando buscar uma rota de fuga, porque pedir demissão de maneira impulsiva é uma rota de fuga que não resolve muitas vezes o problema, às vezes vai criar novos problemas. Assim como uma situação às vezes de um autoextermínio é uma rota de fuga e que só vai causar dor e sofrimento para um monte de gente que vai estar envolvida, né, direto ou indiretamente.
às vezes, comportamentos de autossabotagem, que são super comuns, são uma rota de fuga. Quantas pessoas sofrem alguns acidentes, entre aspas, né? Tropeçam, passam por alguns acidentes de trabalho ou na vida pessoal, acidentes domésticos, acidentes de trânsito, causados justamente por um nível elevado de estresse e por uma falta de habilidade para saber manejar esses estressores internos. Então, diante desse quadro, que é algo preocupante, a orientação que eu dou para todos os nossos ouvintes que de repente estão nessa situação de desesperança, como o nosso ouvinte aí que mandou a pergunta, ou que conhecem alguém que estão assim, indiquem para essa pessoa buscar ajuda. Nós temos bons serviços de saúde e quando chega nesta condição, realmente a pessoa pode não encontrar a saída desse labirinto sozinha. Ela pode precisar de uma trilha ali, né, de alguém que saiba o caminho das pedras e possa estender a mão e auxiliar nesse sentido. E essa é muito a nossa função aqui na rádio, né, David? É mostrar esse caminho, que existe solução, que existe alternativa. Sempre, né? E que mesmo nos momentos de maior angústia, tem pessoas boas, tem pessoas com boas intenções e com boa vontade que vão nos estender a mão e vão nos ajudar. Né? Nós aqui estamos construindo uma grande rede de apoio, uma rede de solidariedade, de suporte e de bons pensamentos e bons sentimentos, justamente para ajudar a população da cidade, da região aqui que nos escuta, a poder conduzir melhor todas essas questões. Eu fico à disposição para outros esclarecimentos e aguardo vocês na semana que vem com novas perguntas, tá? Um abraço e até mais. Obrigado, doutora Alessandra, conosco aqui, mais uma participação. E a Psicociente, que fica na Vigário Silva, 1332 e o 3312-9247, psicociente.com. Tá lá a doutora Alessandra Carvalho Abraão Salum, atendendo, trazendo à frente aí a Psicociente. E também, claro, em caso de dúvidas, caso queira fazer alguma pergunta, pode enviar aqui para o WhatsApp da emissora durante o programa ou, se preferir, no 988780600, 988780600, manda aí a sua pergunta, a sua história, a sua condição e nós vamos passar ela para que na próxima quinta-feira tenhamos aqui uma explicação, mais uma participação. Vamos para um breve intervalo, continue conosco em instantes aqui no DBO, a gente continua com mais informações com Juliano Carlos, porque aqui, DBO. Programa diferente. DBO com Juliano Carlos e David Oliveira.